Deixa eu mexer ali, né? Bem, bom dia. Bom dia, bom dia. Vai ser uma coisa super rápida. Eu montei uma apresentação, acho que são 512 slides, mas tranquilo, a gente 1 hora termina. Coisinha rápida. Na verdade, diante desse evento, né, da transição, foi cogitada a importância de se falar esse pouquinho sobre a Lei de Acesso à Informação, né? A Lei 12.527, que a gente, na verdade, vai tratar de um modo muito mais principiológico do que operacional. Em que sentido principiológico? Ou seja, essa lei, na verdade, ela expressa um conjunto de princípios que são parte do jogo democrático, quer dizer, fazem parte da ideia democrática de república, né? Então, é mais ou menos essa expressão principiológica, ou seja, essa expressão dos princípios da democracia que a gente vai tentar transmitir por parte da lei. Ou seja, o que essa lei trata, na verdade, é um pressuposto que já existe há muito tempo. E eu acho que a gente vai mais contar a história dessa lei e, a partir desta história, perceber quais são as possíveis aplicações e os possíveis conflitos que essa lei possa causar na administração pública. Tá? Então, isso tudo bem rapidinho, em 1 hora. Eu mexo aqui, né? Então, a estrutura da apresentação vai ser mais ou menos essa. Deixa eu só botar aqui. Vocês vão perceber que eu fico andando bastante e eu suo muito, assim, então eu não estou passando mal, tá? É normal, o pessoal aí da internet e tal. Ah, tem isso aqui? Rapaz, obrigado, tecnologia. Esse aqui tem laser também? Rapaz. O problema é que eu vou ficar brincando com isso aqui. Estou brincando, gente. É o seguinte, a estrutura da apresentação é super rapidinha, pressupostos constitucionais, dispositivos constitucionais correlatos. O que é pressuposto? O pressuposto a gente vai passar um pouquinho sobre a teoria, mas super rapidinho, sobre a teoria que sedimenta, que fundamenta, né, os princípios dessa lei. Os pressupostos constitucionais são os dispositivos constitucionais principais em que essa lei se baseou para ser editada. Os dispositivos constitucionais correlatos é mais ou menos aquilo: essa lei não está sozinha no mundo. Existem outros dispositivos, fora até aqueles mesmos que fundamentaram a lei, que indicam, que expressam esses princípios da publicidade e da transparência que a gente vai tratar aqui. Leis federais correlatas, ou seja, a gente vai ver que essa lei não anda sozinha também no mundo. Existem outras leis que a acompanham. Legislação estadual, e aí é uma lei muito importante aqui dentro do Estado de São Paulo, que desde 99 já previa o direito à informação também. Tá? Uma decisão do STF, a gente vai discutir rapidinho sobre ela, né? A suspensão de segurança 3.902. E aí já entrando na própria lei, a gente vai pegar um slide de dispositivos autoaplicáveis e outros de dispositivos de regulamentação prioritária. Tá? Uma outra coisa antes da gente começar é o seguinte: há um limite nas ciências, né? Cada ciência é mais ou menos aquela boa e velha filosofia do Rio de Janeiro, ado, cada um no seu quadrado, né? Então, há um limite da ciência jurídica em tratar essa coisa da informação. Muito do que deve ser tratado, ou muito do que necessita ser tratado, tem muito mais a ver com a teoria da administração pública. Então, aí um administrador que vai fazer tudo, as ciências da informação, pessoal da comunicação, pessoal de informática, né? Então, na verdade, quando a gente trata de informação, a gente está tratando de um substrato teórico que permeia todas as relações sociais. Quer dizer, informação por si só é um objeto extremamente complexo para a gente querer falar que não, o direito consegue tratar dela inteira. E mais, informação pública é uma informação com características especiais. Então, não dá para a gente chegar ao ponto de falar que o direito todo tem essa capacidade de esgotar a matéria. Não. O direito aqui ele vai trazer as diretrizes necessárias, os caminhos necessários, os mandamentos necessários para que a administração pública prossiga e realmente dê o acesso e dê a transparência necessária à sua informação. Tudo bem? Está muito rápido, gente? Está tranquilinho? Beleza? Então vamos embora. Olha lá, isso aqui é clássico, é uma coisa que já vem lá do Eli Lopes Meireles, né, que é uma definição clássica, é uma das definições mais felizes do direito administrativo brasileiro, que é essa diferença entre a atuação
na esfera privada e na esfera pública. Ou seja, a gente precisa ter isso em mente quando nós formos qualificar essa nossa informação pública. Ou seja, quando a gente está tratando com o mundo público, a gente está tratando com um mundo especial, com um mundo diferente do mundo privado. Né? E a origem da palavra é interessante. Né? Em latim, privado vem de privus. Né? Privus no sentido não de que eu tenho a coisa, mas de que todos os demais que não sejam eu estão excluídos desta coisa. Né? Então, se, por exemplo, eu sou dono deste livro, ele é meu. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu tenho o direito de usar, gozar e dispor desse livro. Se eu quiser destruir, eu posso, é meu. Estou pagando, né? Paguei, é meu. Então, eu tenho livre disposição sobre o bem. Porque os senhores estão necessariamente privados do uso desse bem. Essa que é, na verdade, a exclusão que a gente está tratando aqui no mundo privado. E que permite essa livre disposição no bem. É algo que não existe na coisa pública. A res pública, eu tenho que necessariamente tratar aquele bem, tendo em vista que o seu dono, né, o seu domínio, ele é exercido indistintamente pela coletividade. Daí a necessidade de nós termos dois sistemas jurídicos diversos, né? duas esferas, não diversos, mas sim intercambiáveis, né? E de modo que, para a esfera pública, eu tenho que determinar regras de atuação. E essas regras se utilizam do veículo da lei. Daí a frase feliz de Eli Lopes Meireles, de que, no mundo privado, eu posso tudo aquilo que não é proibido. Né? É mais ou menos o princípio da legalidade do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então eu posso fazer tudo aquilo que não seja proibido. Né? Já no mundo público, e aí é o 37 caput, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Eu só posso fazer aquilo que é expressamente permitido, que é a coisa da legalidade estrita. Ou seja, há um vínculo da atuação no setor público, uma necessidade de vinculação da atividade pública ao mandamento legal diversa do que existe no mundo privado. E, gente, pensa bem, vem cá comigo, ó. Olha que interessante, a gente fala tanto de lei, ó lei, ora lei, né? A lei, ela tem um sentido de publicidade. Olha que interessante, o nascimento de uma lei é um nascimento público, ele rememora a ágora grega, né? Onde as pessoas discutiam no espaço coletivo a formulação das suas regras. A lei tem um sentido extremamente democrático, porque a lei, ela na sua origem, ela já tem a democracia sendo exercida, seja diretamente ou através dos representantes, e o seu fim é um fim democrático também, porque se eu sei, de antemão, pela lei, o que o Estado vai fazer, eu tenho como controlar a atitude do Estado. Então, perceber a lei como um instrumento público na sua origem, como um instrumento público na sua finalidade, é também o que fundamenta esse princípio da legalidade estrita no setor público. Quer dizer, eu só vou... E mais, lei é informação. Se a gente dá um passo atrás e pega do ponto de vista de outras ciências, lei é um aspecto de informação. Tanto é que a vigência da lei, se a gente observa, a vigência da lei, ela começa a valer a partir da publicação. A regra geral da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, antiga Lei de Introdução ao Código Civil, né, hoje chama de LIMBD, né, a regra geral é que se não tiver coisa lá, só 45 dias depois. Né, se não tiver disposição contrária, 45 dias depois. Quer dizer, olha isso, gente. É uma coisa que a gente não percebe, que a lei ela é um instrumento de publicidade por excelência. Ela já é um instrumento coletivo na sua formação, e ela é um instrumento de publicidade por excelência. Desde o início, o fundamento do Estado é um fundamento do Estado racional, legal, burocrático, né, no sentido weberiano da coisa, é um fundamento de construção coletiva. Ou seja, isso é algo inerente à atuação do Estado. E aqui, duas frases, é óbvio que não dá para esgotar esse tema, a gente ia ficar aqui o dia inteiro, tal, entendeu? Não vai dar, mas a gente vai falar... Eu queria citar duas frases assim, que são muito importantes, eu acho muito impactantes, até mesmo do ponto de vista, né, poético, né? A primeira frase era dos federalistas, né, à época da independência dos Estados Unidos. Estou saindo bem aí?
Tô bonito? Obrigado, obrigado, obrigado. O pessoal aí que tá acompanhando lá de Miami, essas coisas, que a internet é aquela coisa, né? Tá no mundo, né? Ó, essa frase, eles tentaram me maquiar, gente. Se eu falar uma coisa pra vocês, eu não deixei. Eu corri. Aí uma outra coisa, tanto pro pessoal que está aqui quanto pro pessoal que está lá. Eu suo muito, é normal, tá? Eu não estou passando mal. Óbvio que se eu sair da tela porque eu cair no chão, vocês se preocupem, mas fora isso é normal, tá? É normal mesmo, sério, eu tenho hiperidrose. Ó, a primeira frase que a gente tem que falar é essa aqui. Se os homens fossem anjos, não haveria necessidade de governo. Não é verdade? Olha que genialidade, né? É bem um fundo hobbesiano, né? Aquela coisa do Hobbes, né? O homem, o lobo do homem, então a gente precisa de um cara mais, né, mais forte para poder dominar esses caras todos, né? É uma ideia hobbesiana, mas olha que interessante, né? Se todo mundo fosse ursinho carinhoso, né, não precisava. Vocês lembram do ursinho carinhoso, né? Não lembra? Aquele bichinho. Quem já teve aula comigo, eu sempre falo de ursinho carinhoso, e eu falo que não existe ursinho carinhoso. Tá? Amor, paz, né, que saía do peito, assim, construía. Não tem isso, não tem. Então, quando a gente fala que o homem não é anjo, ele precisa de um governo para lhe guiar. Mas, olha que bonitinho, e se anjos governassem os homens, não haveria necessidade de meio algum, externo ou interno, para regular a marcha do governo. É uma genialidade absurda, é uma logicidade muito bem fechada, muito bem construída. Eu não sou anjo, tudo bem, eu não sou anjo. Só que também os governantes não são anjos. Eles são homens assim como eu. E se eu admito que é da natureza humana não ser anjo, eu tenho que admitir, por lógica, que é extensível a eles que eles também não são anjos. Os governantes, dirigentes, funcionários, quer dizer, ninguém é anjinho. Daí a necessidade da criação. E isso vai, na época da independência, 1776. E daí a necessidade da criação de meio externo e interno de controle da marcha desse governo. Quer dizer, é uma logicidade muito clara. E aí a gente cai também num livro, que eu acho que é o livro para se tratar de informação, é o livro, foi editado pela Paz e Terra aqui no Brasil, acho que a última edição de 2007, editora Paz e Terra, é do Norberto Bobbio, O Futuro da Democracia. Esse é o livro para você tratar dessa questão de acesso à informação. E lá ele deixa claro, não se pode admitir hoje nenhum governo que oculta e se oculta para ocultar. O governo, a democracia, ela pressupõe o governo do poder público em público. É justamente aquela ideia, uma tentativa de recuperar a ideia da ágora grega. A gente falou no início. De todo mundo discutir, deliberar sobre o governo. É óbvio que não se dá para fazer isso hoje, na medida que se fazia. Na Grécia era quase uma reunião de condomínio, né? Mulher não podia, escravo não podia, não sei o quê, sobravam os cidadãos lá. Mas, hoje em dia, a ideia permanece a mesma e deve permanecer a mesma, porque só há fundamento democrático a partir do momento que eu aceito a publicidade do meu governo. A partir do momento que eu aceito essa ideia de que democracia só se exerce em público. Governo não se exerce em privado, porque governo, em última instância, é um exercício do poder democrático. Nem que eu elucide a questão da delegação, essas coisas, eu nunca posso perder de vista esse meu substrato de atuação. Tudo bem? Tranquilinho? Tranquilo, pessoal aí, tranquilo? Bem, agora a gente vai passar sobre os pressupostos constitucionais da Lei de Acesso à Informação. Eu vou pedir uma licença para vocês, porque eu já estou começando a suar. Bem, pode tirar, né? Pode. Tá. Vocês não podem. Continua bonito aí, João? Hã? Continua bonito ou não? Tá bonito? Obrigado. Só isso, tá? Ah, tá. Então tá, não. Eu vou manter o. No máximo eu vou fazer aqui no máximo, tá? Eu prometo. Daí não passa. Ó,
Vamos tratar agora dos pressupostos constitucionais, ou seja, os dispositivos constitucionais que lastrearam a criação da Lei de Acesso à Informação. Tá? O primeiro pressuposto constitucional é esse, que é muito claro. Está lá no artigo 5º. Gente, quando a gente fala de artigo 5º, a gente está falando de duas coisas. Primeira coisa, é o que expressa os direitos e garantias individuais. É o artigo da Constituição, e aí, quando eu falo Constituição, a gente tem que entender que eu estou falando da lei maior, que eu estou falando da Carta Magna, que eu estou falando do instrumento que regula toda a atuação da sociedade. A Constituição, ela é a lei das leis, porque todas as leis devem a ela se conformar. Ela é o limite das outras leis, ela é o indicativo das outras leis. E não só das leis, para o Estado e para a sociedade também. E quando eu estou falando que eu tenho cláusula pétrea na Constituição, estou falando que eu tenho dispositivos constitucionais que não podem ser modificados. Não podem ser modificados. A não ser que tenha revolução. Aí é porrada. Não tem conversa. Quando eu estou falando de dispositivo de cláusula pétrea, ou seja, que é forma federativa do Estado, a democracia, direitos e garantias individuais, eu estou falando e tripartição de poderes também, eu estou falando de cláusulas que não se modificam pela vontade de poder reformador nenhum. Não há emenda constitucional que possa quebrar esses direitos do artigo 5º. E quando eu fundamento no artigo 5º, eu estou fundamentando enquanto um direito público subjetivo das pessoas. Esse direito à informação. Eu tenho um direito público a esta informação. Olha lá que bonitinho, inciso 33. O artigo 5º, assim, todos são iguais perante a lei, garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes o direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade, segurança, nos termos, 2 pontos. E aí começa um monte de inciso. Nesses incisos está lá no 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Mas, para aí. Há um problema na interpretação desse dispositivo, que é o seguinte, né? Primeiro, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações. Ponto. Esse é um direito. A qualificação de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral tenta, de certo modo, direcionar aquele pedido de informação, mas a gente vai ver que isso já está sendo um pouco superado. Tem dispositivos, e a Lei de Acesso à Informação não é o primeiro, porque ela fala claramente, lá no parágrafo 3º do artigo 10, a Lei de Acesso à Informação fala isso, que eu não tenho que pedir o porquê que o cara está querendo aquilo. Já é dele, é um pressuposto que essa informação já seja pública por natureza. Então, condicionar a interesse, ou seja, a demonstração do interesse, é algo que já tem caído pelas garantias legais. Pelas garantias legais. No prazo da lei, gente, o prazo a gente vai ver que o prazo, todo mundo fala, o prazo da lei de acesso à informação, qual que é o prazo? Todo mundo fala 20 dias. Não, é imediato. Não, se não é, vai ter problema. Mas assim, a lei de acesso à informação, assim, está lá no artigo 11, é imediato, é papum, pediu, levou. Os 20 dias, o prazo máximo de 20 dias prorrogáveis, serão apenas se eu não tiver como fornecer imediatamente. Então, aí já tem que ter uma motivação clara disso. Eu tenho que ter uma motivação clara disso. Tá. E aí, prorrogáveis por mais 10 dias, né, fundamentadamente. Tá. Mas a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Põe guarda no coraçãozinho. Vocês aí de Miami que estão me assistindo aí, todo mundo. É imediato, não tem conversa. Não tem conversa. É imediato. A exceção é esse alongamento, essa extensão. Sob pena de responsabilidade. Aí tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, né? A responsabilização, a lei de acesso à informação altera a lei dos funcionários públicos civis do governo federal. Né? Mas aí há uma necessidade, sim, especificamente de cada município, de regulamentar essas punições, essas responsabilizações na sua seara. Tá? Não dá para se aplicar a lei de funcionário público da União para o município. Né? E aí tem um limite claro. Esse limite é um limite que eu creio que seja intransponível até sob certo aspecto. É um limite de conflito de princípios, que a gente vai ver isso rapidamente. Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então aí eu tenho um primeiro conceito
que limita esse acesso à informação, que é o quê? A segurança da sociedade e do Estado. A imprescindibilidade dessa informação para a segurança da sociedade e do Estado é algo que limita o acesso a essa informação. Esse é um primeiro limite e já vem expresso no texto constitucional. Mas, gente, quando eu estou falando de imprescindível segurança, a lei tem todo um rito lá para determinar o que é sigiloso, o que não é, não sei o que, tal, tal, tal. Põe uma coisa no coração também. Isso aí é coisa do Jack Bauer, sabe aqueles filmes Jack Bauer, 24 horas? Sabe? Que vai matar o presidente, descobrir um novo não sei o quê. Aquelas coisas de espião, James Bond, 007. A imprescindibilidade, a segurança da sociedade e do Estado é algo fulcral. Eu não posso, sob o manto da segurança da sociedade e do Estado, estender esse conceito e tentar abarcar todas as minhas situações. Calma lá. Tem que tomar cuidado a esse limite do que eu considero segurança, né, da sociedade e do Estado. Tudo bem? Se tiver perguntas, agora levanta a mão e fala, tá? Porque se deixar, eu vou ficar falando aqui até 5 horas da tarde. Tudo bem? Hã? Ele tem 1 hora só. Só? Mas são 512. Mas a gente vai. Vocês aí de manhã, se vocês estão escutando o notebook, ponha na energia. Quer perguntar? Quer perguntar? Pergunta. Se eu for definir, se o município vai definir, por exemplo, pensando que ele vai reformular uma lei para ser aplicada no próprio município, não vai pegar e copiar. A questão do sigilo. Lá em Toton, essa lei, ele mostra com mais clareza as questões de segurança para o país. Para o município, não consigo imaginar ou no que entraria essa questão de sigilo, com exceção de eu pensar numa ficha médica de servidor. Olha, não, aí já é intimidade. Aí eu já estou tratando do outro que é limite, outra história que é a intimidade. Pode ter, eu acho que até pode, viu? Eu estava elucubrando, que a gente gosta de ficar elucubrando, a gente fica lá em casa, a gente fica elucubrando. Eu estava elucubrando, sei lá, normalmente você publica a agenda do prefeito, tal, né, onde ele vai estar, o que ele vai fazer, né? Isso é informação pública mesmo, porque ele está fazendo aquilo enquanto agente público, né? Então o pessoal tem que saber onde ele está. Vai que ele sofreu uma ameaça, enfim, mas ele também é uma intimidade dele, quer dizer, eu não sei dentro do município que informação de segurança pode haver. De certo modo, pode. Às vezes o município tem lá na sua região a produção de algum material bélico, alguma coisa. Tem dinamite. Às vezes alguma coisa que possa ser imprescindível à segurança, alguma coisa relativa à instalação de forças armadas, algo assim. Mas aí também eu não sei até onde vai o município nisso aí. Tá? Acho que tem uma outra pergunta ali, a gente vai pedir para... Não, eu vou pedir só para ser no microfone. Tem no microfone, porque o pessoal lá precisa te escutar, lá de Miami. Ele está em Miami, que da última vez a gente teve gente dos Estados Unidos que assistiu. Na parte da dívida pública, o nome dos devedores. Aí, rapaz, isso aí é interessante. Isso aí é um negócio que a gente precisa falar com calma nisso. Porque aí você tem as disposições lá do Código Tributário Nacional, né? Que teve a alteração pela lei complementar 104, se eu não me engano, que é lá no artigo 198, por aí, que vai falar que o que é sigilo, né? E vai excepcionar 3 hipóteses de sigilo, né? Inscrição na dívida ativa, parcelamento ou moratória, e qual é que é a outra? Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional foi alterado pela Lei Complementar 104, se eu não me engano, a Lei 105 foi a do sigilo bancário. A 104 foi a que alterou essas disposições lá para os fundos, lá na última sessão do coisa que é administração tributária, quando eu estou tratando de administração, né? 194, lá para 194. Começa ali no 194. Tá? Não, a doutora Jandira já me deu o help ali, 194, que é lá no final do tributário. Então lá eles estão especificando essa questão da não ter sigilo para dívida ativa, essas coisas. Bem, vem cá. Eu vou dar para vocês o segundo limite dessa lei. O segundo limite dessa lei é a intimidade, que é o artigo 5º, inciso 10. Que são invioláveis a vida, a honra, a vida privada, a honra, tal, do indivíduo. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado até em que ponto
essa publicidade viola a intimidade das pessoas. Sejam pessoas funcionários públicos, sejam o particular, de quem o poder público detém informações por força da sua atuação. Então a gente tem que tomar cuidado em lidar com essa informação. Pois bem, o que acontece com essa coisa da dívida pública, né? Primeiro, se a gente olhar no 37 também, eu vou fazer aqui um parênteses grande na apresentação, tá, gente? Tudo bem? Para tratar desse assunto? Tudo bem? Tudo bem, pessoal de aí? Pessoal lá da Toscana, tem um pessoal da Itália assistindo. Eu vou fazer um parênteses grande aqui para tratar disso, porque vai derivar para um outro lado, mas depois eu volto, Posso eu prometo. só te perguntar uma coisa nesse sentido? A partir do momento que na própria LAEP tem a colocação do que seria secreto, ultra-secreto, com relação à segurança das informações, não seriam feitas as classificações e a dívida pública não entraria, a dívida pública não, a dívida ativa, privada, essa informação não entraria como secreta, por exemplo, com relação a sigilo? Eu acho que não entraria ali, não. Pelo que eu percebi, assim, eles vão tratar de coisa Jack Bauer, assim. Porque assim, a lei a gente tem que prestar atenção, que ela tem um momento histórico específico também. Tá? A lei de acesso à informação ela foi editada junto com a lei da Comissão da Verdade. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Ela é uma lei que historicamente ela é datada, ela tem um conjunto histórico. Por isso que eu estou falando, gente, se a gente for discutir essa lei, é maravilhoso, porque a gente vai ficar discutindo. Mas ela é datada, ela caminha junto com a Comissão da Verdade. É mais ou menos assim, uma olha para trás, a outra olha para frente. Né? É mais ou menos aquela coisa dos Janos, né, que são as duas faces. Mas ela tem essa ideia muito mais de tratar e regrar essa relação do Estado com as suas informações essenciais. E, a par disso, também andar com o princípio da transparência. A gente vai ver que a transparência ela vem com vários dispositivos. Eu acho que um dos fundamentais dispositivos que existe, porque essa lei ela vai expressar para os municípios os deveres que já existiam. Mas a grande mudança aí foi o negócio da lei de responsabilidade fiscal. Ali tem um pega ali muito interessante também. Tá? Mas voltando à sua questão da dívida ativa, e aí também entrando na tua parte, eu não diria que ela seria uma informação secreta, porque já está excepcionado por lei complementar, já tem uma lei falando, olha, e aí a lei seria até superior até mesmo aos mandamentos de comissão, enfim, dessas coisas. Mas quando eu estou falando que tem tem uma exceção ao sigilo da dívida ativa, eu não posso também cair na coisa do excesso de exação. Não sei se vocês lembram na Espanha, que tinha aquele cara que cobrava, na época medieval, tinha um cara que usava um chapelão preto, com um casacão preto, todo estiloso, cara grandão, bonito, chegava com uma carruagem, plá, 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 fazendo barulho, chegava na frente da casa do fulano, ô fulano, você está devendo, não sei o quê, você está devendo 100 conto lá para não sei quem. E expressava isso para a sociedade inteira. Né? O que o pessoal está fazendo com esse negócio da dívida ativa? Está fazendo um convênio com os SPC Serasa para incluir lá na dívida ativa. Né? O Tribunal de Justiça já tem coisa que manda para o Tribunal de Justiça a execução, o Tribunal de Justiça já põe, né, o sujeito executado no serviço de proteção ao crédito. Né? E tem mais, as pessoas estão usando o protesto. Né? Saiu até agora, recentemente, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, falando que para dívidas de pequena monta é recomendável a inscrição do sujeito no protesto, que você proteste essa dívida pública de pequena monta. Né? Foi uma decisão super recente do Tribunal de Contas do Estado agora. Né? Então, o tratar a dívida pública, eu acho que tem que tomar muito cuidado nisso. Porque, às vezes, e aí eu vou falar com todo respeito, a sanha arrecadatória, porque se a arrecadação é necessária, senão o 37 não teria falado que as administrações e fiscalizações tributárias têm precedência sobre os outros setores, serão de funcionários de carreira. Então, o 37 já dá o 37 da Constituição Federal já dá essa prevalência do setor arrecadatório do serviço público. Porém, a gente tem que tomar cuidado para não invadir a seara íntima do sujeito. É uma posição minha. Né? Eu sou muito contra essa coisa de botar o sujeito no serviço de proteção ao crédito. A natureza da dívida pública é completamente diversa da natureza da dívida creditícia. Quando o sujeito vai lá, compra, né, você vai comprar carro, você quer comprar aquele carro, o I412, com, né, para você voar. Então você vai lá, compra o seu carro lá em 215 vezes a perder de vista. Já na terceira você vê que já dá aquela balançada, né, que não dá para pagar. E aí você está com um problema.
você vai ser mandado lá no Serviço de Proteção ao Crédito, você vai ter o seu crédito restringido. Mas quando você aderiu àquela dívida do carro, você quis comprar aquele carro e você aceitou, anuiu que as condições de compra daquele carro seriam daquela maneira. Foi algo voluntário. Agora, a dívida pública eu estou tratando essencialmente de tributo. Tributo está lá na definição do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é prestação pecuniária em moeda ou em dinheiro de natureza compulsória. O tributo carrega compulsoriedade na sua natureza. Já vou chegar aí. Eu não discuto no tributo se o sujeito quis ou não pagar. Ele vai ter que pagar e ponto. Portanto, eu creio que seja um pouco excessivo você se utilizar de instrumentos de proteção ao crédito, cujas dívidas advenham de questões voluntárias do indivíduo, para proteger o tributo, que é algo compulsório. Porém, não é o que está acontecendo. O Tribunal de Contas já está aceitando o protesto. Se os senhores entrarem lá no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem lá um manualzinho de cobrança de dívida, e lá eles estão falando, muitos municípios estão usando o SPC Serasa, que legal, não sei o quê, tal. Só que tem que tomar um cuidado também, tá, gente? Cobrança de dívida ativa é atividade privativa do Estado. Não pode tomar, tem que tomar um cuidado, dá problema. Isso relembra a velha súmula 13 lá do DIPAM, do Tribunal de Contas do Estado. Você tem que tomar cuidado em terceirizar essa atividade. Você não pode passar para advogado terceiro. Tem que ser o procurador do município que vai entrar com o negócio. Porque é uma atividade de rotina. E eu digo procurador concursado mesmo, aquele que tem a tatuagem aqui. Só um instantinho, só que tem aquelas coisas assim. Ele vai falar no microfone, aí você fala, que tem um pessoal lá de Miami, esse pessoal é importante lá. Diga. Sobre essa lei, não viola a intimidade você divulgar o holerite do servidor? A gente vai discutir especificamente isso na suspensão de segurança 3.902. Especificamente. Você só espera 5 minutinhos e aí chega lá. Nós chega lá e aí eu vou discutir contexto. Mas só antes, você fala, tudo bem a questão da dívida ativa, entendeu? Que ela é outra natureza dessa coisa secreta. Tudo bem a questão da dívida ativa e tal. Então tem que tomar cuidado com isso. A doutora Jandira também quer falar um pouquinho depois. Não, ela vai falar antes, aí depois eu falo lá. Não, ela está na fila. Pera aí, diga. Encerrado. Não, ela é dívida ativa. Não, é da dívida ativa. É dívida ativa também. Tudo dívida ativa. Estou vendo que vocês estão com problema de dívida ativa aqui, hein? Tá com... doutora, só um instantinho, doutora. Aí ela já passa o microfone. Eric, no caso, eu já vi alguns municípios assim especularem, advogados, de vender a carteira da dívida ativa para cobrança. Sabe essa negociação? Vamos vender toda a minha carteira da dívida, fiz de um terceiro fazer a cobrança e tal. Essas engenhocas que a gente vê. A gente vai entrar numa outra coisa, que é uma resolução do Senado Federal, resolução, se eu não me engano, resolução 163. Gente, isso eu não vou lembrar mesmo de cabeça, porque não estava na cabeça da aula. Mas tem uma resolução do Senado Federal que usa o endosso-mandato. Tá? Essa resolução, ela tá com uma ADIM em cima dela lá no STF. Eu não falo muito dela porque ela está num rolo. Tem uma ação direta de inconstitucionalidade em cima dessa resolução do Senado, porque é uma resolução que funciona mais ou menos assim. Ela vem o banco, tem você, ele endossa, chama endosso-mandato, criar essa figura aí. Endossa a dívida e passa para o banco cobrar. Entendeu? Eu vou responder para você que está valendo, até onde eu sei, não teve nenhuma liminar, nada que tenha suspendido a vigência dessa, até onde eu sei, tá? Eu não preparei, essa coisa dos mandatos eu não vejo faz um tempo. Então, um tempo não, um ano e pouco, nem isso, acho que alguns meses. Até há uns meses atrás não tinha novidades nesse assunto no sistema lá do STF. Agora... Eu ainda, por princípio, eu sou contra, pô. Dá uma olhadinha, tem um livro, Parcerias na Administração Pública, da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. O Parcerias na Administração Pública, se for lá no final dele, lá no final da Parcerias da Administração Pública, da Maria Silvia Zanella de Pietro, está escrito lá um parecer dela sobre essa questão de terceirização da dívida ativa. Pô, os motivos serão os mesmos para a resolução do Senado, creio eu.
Tá? Porque eu creio que é um excesso de exação essa cobrança. Tá? E aí eu acho que a doutora Jandira tem algo a nos dizer também. Diga, doutora. Não, então, com relação à preocupação desse colega que levantou aqui, a publicação do nome dos devedores realmente esbarra na questão da privacidade das pessoas. Então, isso não tem acontecido. Isso até em reuniões de condomínio, quando o pessoal sugere que se mantenha, se dê publicidade aos devedores, e isso é rechaçado. Tá? Outra coisa, a questão do Tribunal de Contas dizer que é dívida pequena, manda lá para o Serasa, é outra bobagem, porque a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 14, no parágrafo 3º, diz que a remissão total do crédito tributário que não compensa a execução, eles não consideram renúncia de receita e o município faz uma lei de remissão para esses créditos todos e abre um processo administrativo dentro da prefeitura e não é considerado renúncia. Então, é uma bobagem que o Tribunal de Contas está falando, porque a própria lei de responsabilidade fiscal, com relação a esses pequenos créditos, que acho que é incobrável, o Tribunal de Contas diz, olha, manda para o Serasa que vai funcionar, não é bem assim. Eu acho que as praxes dos particulares diferem das praxes do poder público. Ele já tem garantias, ele tem preferência, está na hora da gente separar o joio do trigo. Tá? Era só para esclarecer isso aí, para complementar a tua aula, que está brilhante. Não, ótimo, mas belo esclarecimento, doutora. Mas é verdade, a gente tem que tomar cuidado, gente. Porque é o seguinte, quando eu estou tratando de direito à intimidade, eu estou falando... Pô, eu falei aqui para os senhores da Constituição, do artigo 5º, cláusula pétrea, não sei o quê. O inciso 10 está lá no mesmo artigo 37, pô. É uma coisa, é uma garantia do cidadão, quer dizer, eu estou levando o sujeito à execração pública, à restrição do movimento de vida financeira dele por conta disso. Eu acho muito complicado. Agora, né, tem aí as decisões do Tribunal de Contas, as cartilhas do Tribunal de Justiça, enfim, mas eu acho que tem um limite. Tem um limite. Tem um limite, e esse limite eu acho que deve ser observável pela administração pública. Tá? Tem que ser observável pela administração pública. Tudo bem? Obrigado, doutora, pela intervenção. Tudo bem? Tem que falar no microfone. Olha o pessoal lá de coisa. Fala, está trazendo o microfone. Hã? Diga. Acho que é uma questão em aberto. Quê? Quem? Tribo? Ele é o Mark Zuckerberg do CEPAM. Ele tem mais amigo no Facebook que o Mark Zuckerberg, João. Ele é o Mark Zuckerberg do CEPAM. É verdade. Diga. Eu acho que é uma questão, já que é meio de achômetro em algumas questões, né? Que em aberto, essa questão da dívida ativa. Eu fico pensando que o município não tem N formas mil de arrecadação. Então, essas arrecadações são fundamentais também, porque se cobra muito do gestor o que ele faz. E, de alguma forma, é um dinheiro público de todo aquele munícipe. Então, não acho certo que simplesmente o fato de existir a cobrança compulsória, e se ele não obedece a isso, que não se dê publicidade a isso, sendo que se dá tantas coisas. Acho que não se liga à questão de honra e não se liga à questão médica. São questões, umas coisas eu considero extremo sigilo, outras eu acho que vai ter mesmo que pensar. Eu não acho tão errado o Tribunal de Contas fazer essa cobrança e mandar que realmente vá para protesto. Não, de assim, jeito nenhum. Que, assim, a gente tem que tomar um cuidado no seguinte ponto, que é o seguinte. Quando eu estou falando de dívida pública, é que como não é sobre dívida pública a aula, eu acho que a gente pode sentar aqui depois e fazer um outro seminário. Acho que fica aí até a dica, né? O primeiro tema desse seminário que a gente vai fazer de lei de acesso à informação, o primeiro tema vai ser dívida pública e Schopenhauer, as angústias do setor público. A gente pode até falar sobre isso. Né? Mas o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, você tem uma lei de execução fiscal. O crédito fiscal ele precede vários outros em vários tipos de cobrança. Quer dizer, você tem garantias próprias do crédito fiscal que satisfaçam a questão arrecadatória. O setor público tem uma série de garantias, inclusive garantias processuais. É prazo maior, é tudo uma beleza.
Entendeu? Eu não estou dizendo que a vida é fácil no setor público, não, gente. É muito corrido também, a gente sabe como é, entendeu? Não é questão de vir falar de teoria de lugar, não, a gente sabe como é que funciona o negócio, que é corrido mesmo. Agora, a gente tem que tomar cuidado para nessa correria e nessa necessidade não levar, né, não jogar a água do banho junto com o bebê, né? Então, tem um limite, creio eu, nessa questão da intimidade do sujeito, de você se utilizar de vários mecanismos, porque o mecanismo de execução é muito simples. Se você não pagou, vai lá o oficial de justiça na sua casa, pega e penhora as coisas. É ato de constrição do patrimônio particular. Agora, o ato de constrição, para ele ocorrer, eu devo ter garantido ao indivíduo contraditório para a defesa, eu devo ter garantido ao indivíduo a apreciação das suas razões. Então, o que eu tomo cuidado é, eu simplesmente dou um bypass nisso tudo, dou um bypass no devido processo legal, que é outra garantia que está lá no artigo 5º, e jogo o nome do cara no SPC Serasa e acabo com a vida creditícia dele. Então eu tenho um problema de natureza da dívida para fazer isso. E eu tenho um problema de excesso de exação. Excesso de exação é um crime previsto no Código Penal. O fiscal não pode sair dando Hadouken Shoryuken. Para quem não sabe, Hadouken Shoryuken vem do Street Fighter, tá? Pessoal de Miami e tal. Eu não posso sair dando Hadouken Shoryuken. Então eu tenho que saber cobrar essa dívida e em respeito aos direitos do indivíduo, porque a lógica é bem essa. O setor público, o princípio da legalidade, a grande sacada do princípio da legalidade é que ele constrange não só a atividade do privado, mas a atividade do público também. Então, a partir do momento que eu tenho essa garantia instituída, eu tenho que tomar cuidado como eu vou lidar com isso. Então, é uma discussão, eu entendo o teu ponto, mas eu acho que é uma discussão a ser feita a um tempo maior. Tá? Mas, assim, o que a gente tem de dado concreto hoje, dado concreto, artigo 5º, inciso 10, está lá. Não se discute. Excesso de exação, está lá. O artigo 14 também, mas tem o artigo 11 também da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que é dever, né, é medida de responsabilidade fiscal, instituir e efetivamente arrecadar. Então está lá. Inclusive, no parágrafo único, você veda a transferência voluntária se não instituir e arrecadar os impostos. Está lá, na Lei de Responsabilidade Fiscal também. Tem como dado concreto as decisões recentes do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, então é algo que está se construindo, mas a gente tem que construir isso com cuidado. Com cuidado. Dentro do regime democrático, de discussão democrática do regime. Tudo bem? Doutora Jandira quer falar mais um pouquinho? Cadê o microfone? Tudo bem, Silvia? Tudo bem? Isso. É que tem que falar no microfone, o pessoal lá de... Só para enriquecer um pouco essa última fala sua. Quando o contribuinte é levado às últimas consequências, sofre um processo de execução forçada e se chega à conclusão no Poder Judiciário, mesmo que não tem nada para penhorar, ele não tem como arcar com aquela dívida, nós temos que nos lembrar do princípio da capacidade contributiva do contribuinte. Isso não pode ser esquecido. Lá na Argentina existe assim uma tradição, eles têm uma tradição, por exemplo, o imposto imobiliário urbano lá, quando o tributo, o IPTU deles for 30% do valor do imóvel, já é considerado uma tributação, como é que se diz, exacerbada, pesada. Confisco, né? Confiscatória mesmo. E o próprio Poder Judiciário abaixa, inclusive, as alíquotas, e ele não está legislando exatamente para manter esse princípio da capacidade contributiva do contribuinte na relação com o Estado. Então, quando o artigo 3º do 14, o parágrafo 3º do 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de alguma forma, é esse olhar do administrador, quando ele percebe que o custo da ação será menor do que ele vai arrecadar, ele já está sendo prático. Não é porque ele está protegendo, não, está protegendo a administração também. E é uma forma de ele se recompor, porque a tributação para aqueles determinados cidadãos está muito pesada. E ele realmente não tem capacidade contributiva para arcar com aquela tributação. Era só para trazer mais esse adendo.
colocação do Eric. Obrigada. Bom, doutora, obrigado aí mais uma vez, doutora Jandira, que o pessoal ali não está vendo, vocês só estão me vendo aqui, mas tem a doutora Jandira está ali também, que também é nossa colega aqui no CEPAM, né, trabalha lá na CAGE com a gente. Né. Tudo bem, gente? Tranquilinho? Beleza? Quer falar alguma coisa? Não, mas você quer falar alguma coisa ou não? Quer falar? Fala. Aqui fala. Não, calma, ainda tem mais 412 slides, mas a gente vai terminar hoje, hein? Em 1 hora a gente vai ter. Tem 1 hora para terminar ainda? Em 1 hora a gente termina. Porque se deixar, só para perguntar aqui. Com relação à dívida ativa, para concluir, eu só gostaria de entender o seguinte, com relação ao Tribunal de Contas. Foi colocado agora que quem está na dívida ativa está aprovado que vai para o SPC Serasa. Não. Não. Ele falou o seguinte, que dívidas de pequena monta é passível à inscrição ao protesto, melhor dizendo, dessas dívidas, tá? Porque aí não tem custo, que vai pagar o protesto é outro, tal. Então ele tem uma série de razões de uma decisão do Tribunal de Contas. Mas com relação ao protesto, eu creio que isso deve ter sido lobby de cartório. Porque você, para retirar do protesto, depois vai ter que pagar a taxa de cartório, que muitas vezes é o valor. Então, acaba não compensando. Se a pessoa não tem dinheiro para pagar o imposto, como é que ela vai retirar o nome dela do cartório também? Além de outros problemas que tem. Sim. Ninguém fica inadimplente porque quer. Então, como cidadã, eu, Assunção Santos, assim, fiquei indignada de saber desse parecer do Tribunal de Contas, o qual eu respeitava muito, e, infelizmente, acho isso um absurdo, porque o cidadão não fica devendo porque quer. Ninguém fica devendo porque quer. Não, nesse ponto de vista, eu concordo que há um limite. E não é um limite assim que a gente está falando, tirando da cartola. Há um limite constitucional. Constitucional para isso. A lei de acesso à informação, se vocês lembram do primeiro limite? O primeiro limite é a segurança do Estado, que eu falei aqui, Jack Bauer, né? Agora, o segundo limite é essa intimidade mesmo, pô. A própria lei de acesso à informação tem a intimidade como limite. Tem intimidade, a gente vai chegar nela. Então, enfim, mas eu acho realmente isso. Eu não tinha realmente pensado. O cara não pagou o negócio, como é que vai pagar o outro? É complicado mesmo. Tudo bem, gente? Perfeito? Tudo bem? Bora lá. Então, seguinte. Estávamos tratando, né, dos pressupostos constitucionais. Vimos já o pressuposto básico, o 5º 33. Agora a gente vai para o 37. O artigo 37 é o coração da administração pública, né? O pessoal aí já tem aquele negócio do LIMP, né, que fala dos princípios, né, das iniciais LIMPE, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 princípios da administração pública. Portanto, no caput do artigo 37 já está lá escrito. É princípio da administração pública a publicidade, meu irmão, não tem discussão. Se vocês olharem a obra do Carvalho Filho, do direito administrativo do Carvalho Filho, ele vai discutir a lei de acesso à informação no capítulo que ele está tratando de publicidade. Porque é justamente uma expressão desse princípio do ato público, que não há nada secreto no poder público, aquela ideia do Bobbio. Né? E no artigo, do parágrafo 3º desse artigo, eu tenho lá, a lei disciplinará as formas de participação do usuário da administração pública direta e indireta, regulando especialmente. Quer dizer, a emenda 19, ela provocou, ela redigiu novamente esse parágrafo 3º, para quê? Para dizer as formas de participação. E, gente, olha como merece uma coisa. O quê? Só isso? Não. Vocês vão perder o café. Respira, gente. Agora eu vou tentar passar 215 slides aqui, mas dá tempo. Dá tempo. Sempre deu. Quando eu estou tratando desse parágrafo 3º aqui, sobre acesso aos usuários e tal, o interessante, dá uma lidinha nesse parágrafo 3º depois, porque ele não trata só desse negócio de informação. Viu? Outro tema que a gente precisa tratar aqui é a questão do papel das ouvidorias também. As formas de participação do usuário do serviço público, eles não se esgotam numa lei de acesso à informação. Parece que o sujeito é um vaso, né? Uma coisa passiva que você vai só jogando a coisa lá dentro. Informação, quer informação? Dá a informação nele. Mas não é isso. Na verdade, a informação ela tem um caráter muito mais instrumental de participação na vida pública. E não se esqueçam que a gente nunca deixou de falar do princípio democrático, a gente está falando de democracia aqui. Então ela tem um papel muito mais instrumental do que simplesmente ser um depositário de coisas públicas, entendeu? Então dá uma lidinha nesses outros princípios que gravitam em torno da informação e que permitem a instrumentalização do uso da informação enquanto participação ativa do cidadão na esfera pública, tudo bem? Então, olha que bonitinho. Nesse parágrafo 3º, vai lá no inciso 2, falando o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo. Observado exposto aqui, artigo 5º, inciso
10. E artigo 5º, inciso 33. Esse observado disposto, ele está excepcionando esse acesso aos usuários. Quais são os dois limites que eu falei? Intimidade, honra, vida privada e segurança da sociedade e do Estado. Está aqui, ó, os limites. Tudo bem? Bora. Olha lá. E também o artigo 216, né, vai tratar lá na questão dos registros públicos, vai falar que cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta. Gente, e aqui eu digo para os senhores, o grande lance da informação é você preparar a informação e ter um acesso do seu arquivo lá para poder passar essa informação. Então, olha, tem muita gente que vai precisar fazer um trabalho dentro de casa, né, para poder transmitir essa informação. Você vai precisar recatalogar, reclassificar, realinhar. Então tem aí ciências enormes, aí, áreas de ciências, biblioteconomia, comunicação, linguística, que vão tratar telemática, informática. Então tem ciências aí que vão tratar especificamente dessa organização de informação, ou seja, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear, nesse sentido, diz muito mais respeito à lição de casa que tem que ser feita para se deixar tudo bonitinho para na hora do cara chegar lá, toda hora não se utilizar os 20 dias. Né? Peraí, tá ali, mas eu tenho que procurar, né? Então, então tem que deixar, tem que organizar a casa da gente para deixar o negócio meio que pronto. E é mais ou menos isso que a gente pode retirar da leitura do 216, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tudo bem? Beleza? Tranquilinho? Perfeito. Ó, a gente vai passar agora, encerramos os pressupostos constitucionais, vamos passar para dispositivos constitucionais correlatos, gente. Quero que vocês entendam uma coisa. Ó, o que é isso? Por que eu botei esse troço aqui? Simplesmente para dizer para os senhores, olha, não é novo. E olha, tem uma frase que o Eros Grau gosta de escrever no livro dele lá, do Interpretação e Aplicação do Direito, que é assim, o direito não se interpreta em tiras. O direito não se interpreta em tiras. Porque o que a pessoa faz? Pega o direito, né? A gente pega a lei de acesso à informação, senta e lê a lei de acesso à informação e aplica a lei de acesso à informação. Não. A lei, ela se insere no ordenamento jurídico, ela se insere num todo harmônico. Portanto, a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente vai ler a lei e aplicar essa lei. Os senhores, enquanto funcionários públicos, são operadores do direito por excelência. Por excelência, os senhores são operadores do direito. Os senhores realizam e concretizam o direito na sua atividade do dia a dia. Né? Então, tem que entender isso, que a lei está inserida num contexto harmônico, no contexto do ordenamento jurídico. Portanto, não se interpreta em tiras, não se tira a lei de acesso à informação e fala, está aqui a lei de acesso à informação, vamos rodar isso aqui. Não é assim que funciona. Daí a ideia de trazer, eu estou falando muito alto ou não? Tá bom? Tá bom? Tá. Daí a ideia de trazer esses dispositivos constitucionais correlatos para a gente poder discutir um pouquinho, rapidinho, em alguns microminutos. Assim. Ó, artigo 5º. Também, de novo, artigo 5º. Olha a outra garantia que ele dá no 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário exercício profissional. Quer dizer, a segurança ao acesso à informação, a liberdade de imprensa, a liberdade de divulgação, a liberdade de informação, ela é algo constitucionalmente assegurado. Ela é algo constitucionalmente assegurado. Que mais? Olha no artigo 5º também. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Aqui eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Qualquer cidadão. Qualquer cidadão é legitimado, ativo para promover essa ação. Ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público e de entidade que o Estado participe. A moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. Ficando o autor, salvo má fé, isento de custas. Olha isso, gente. É um pressuposto para que eu saiba que se houve dano, se houve agressão à moralidade, ao meio ambiente. É um pressuposto o quê? Que eu detenha a informação. A informação é um pressuposto básico para a legitimidade ativa do sujeito aqui, do cidadão. Ela sempre está presente. Olha lá, artigo 74, também da Constituição Federal. Qualquer cidadão. Partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas.
Gente, se eu estou legitimando o cidadão, se eu estou chamando o cidadão, aliás, o Regis Fernandes de Oliveira, no livro dele, Direito Financeiro, fala o seguinte, que isso aqui é meramente didático. E esse dispositivo a gente vai ver repetido em outras leis, mas é meramente didático. O cidadão pode denunciar? Claro que pode denunciar. Qualquer um pode denunciar. Agora, por que a Constituição Federal se preocupa em 2 dispositivos e mais? Em criar um instrumento jurisdicional próprio, que é a ação popular para a atuação do cidadão. Porque ele pressupõe a participação ativa do cidadão dentro da administração pública. E isso, com certeza, tem a ver, ele tem a sua base, ele tem o seu lastro na informação. Em governo secreto nenhum seria possível ter ação popular. Em governo secreto autoritário nenhum eu conseguiria denunciar irregularidades, porque eu nem as saberia. Então, é um pressuposto da instrumentalidade do exercício da cidadania, né, tanto em denúncias quanto em ação popular, essa detenção e esse exercício pleno do direito à informação. Bora. Tudo bem? Acabou dispositivos constitucionais correlatos. Gente, uma coisa aqui, ó, rapidinho, tá? Mas depois a gente vai discutir com calma. Tá? Mesmo porque tem uns e-mails, tem as coisas, né? Já tem, né? Então tem uns e-mails, tem as coisas, vocês podem manter contato, a gente está aqui o tempo todo. Ó, eu vou falar de leis correlatas. Mas por que você está trazendo leis correlatas? Porque a lei de acesso à informação não traz novidade. Põe isso na cabeça, já existe. Olha aqui, a Lei 8666 de 1993. A Lei de Licitações, gente. A Lei Geral de Licitações e Contratos. Essa lei é extremamente importante para os contratos do setor público. Olha aqui que ele fala, ó. Todos quantos participem, no artigo 4º, todos quantos participem de licitação têm direito público subjetivo a fiel observância do pertinente procedimento, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar. Desde que não interfira é aquela coisa, né? É aquele resquício ainda de achar que o cidadão é o inimigo, né? Tem uma lá do direito penal, fala direito penal do inimigo, aqui, eu acho que também tem uma coisinha que a gente tem que resistir, que é o cidadão inimigo, né? Que se o cidadão for acompanhar, ele vai atrapalhar, né? Não, então, mas o cidadão que vai acompanhar, há um pressuposto, eu acho interessante isso, deixar esse desde que aqui, né? Essa exceçãozinha aqui não interfira. É como se o sujeito fosse interferir, né? Mas assim, ele pode acompanhar o desenvolvimento das compras e do qualquer cidadão, isso não é novo. Ó, que mais? Na própria lei de licitação, olha a palavra de novo, qualquer. Gente, fala alto para o pessoal lá de Miami escutar. Qualquer cidadão poderá requerer a administração pública o quantitativo das obras e preços unitários. Não, mas não tem que conseguir, é direito público subjetivo aqui, ó. O artigo 15, parágrafo 6º, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o preço constante no registro de preço. Com incompatibilidade do mercado. Qualquer cidadão. Não há restrição. Daí a necessidade da informação, pô. Eu estou legitimando ativamente o cara aqui, olha lá. De novo, na lei de licitação, artigo 41, parágrafo 1º. Qualquer cidadão. Gente, não é novo negócio, pô. A lei de licitação está coalhada de dispositivo, ó. É parte legítima para impugnar edital de licitação. Não, mas isso aí a gente está falando de faroeste. Mas eu estou falando o seguinte, é um direito aqui, ó. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital por irregularidade. Olha que mais, artigo 113, parágrafo 1. Qualquer licitante, contratado ou pessoa jurídica, física ou jurídica, poderá representar ao Tribunal de Contas e ao controle interno contra irregularidades na aplicação desta lei. Quer ver mais? Olha aqui, em 96 a gente tem a Lei 9.265, gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. Está lá escrito, ó, são gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, assim considerados os pedidos de informação ao poder público, em todos os seus âmbitos, objetivando a instrução de defesa ou denúncia de irregularidade administrativa na órbita pública. Não vão, pelo amor de santo Deus, inventar taxa para cobrar direito de informação, hein? Não. O que você tem como é você remunerar xerox, esses gastos que você vai ter para passar. Isso aí você pode pedir. Mas informação é gratuita. É um ato do exercício da cidadania. Da cidadania. Tem que tomar cuidado com isso, gente. Não vai me inventar taxa, emolumento, essas coisas, não, que, olha, cuidado, hein?
Ó, mais outra lei, essa aqui de 97, ó, do habeas data. O habeas data é uma garantia constitucional também, um remédio constitucional, uma ação constitucional para o sujeito obter o direito à informação, né, de seu interesse, né, ou até mesmo alterar registros públicos, né. Artigo 1º da lei do habeas data, olha que bonitinho, ó. Ele dá a definição do que é caráter público. Todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária da informação. Entendeu? Olha que bonitinho. Que mais? Aqui que é o... ó, gente, presta atenção agora, você de Miami, você da Toscana, você aí, meu amigo corintiano, Paulão, que tá... que infelizmente o meu time, eu não assisti o jogo porque eu estava estudando, mas meu time perdeu da Portuguesa. Isso me deixa triste, mas enfim, o que é importante aqui é que, além do Palmeiras ser o melhor time do Brasil, campeão da Copa, é essa lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal já citada pela doutora Jandira ali. Gente, essa lei botou uma coisa, botou diretrizes claras de transparência para a administração pública. Principalmente no que se refere ao uso de internet, essas coisas. Olha lá, artigo 48. Ele vai tratar dos instrumentos de transparência da gestão fiscal. Eu não vou ficar lendo tudo aqui, tá? Mesmo porque não tem mais tempo. Mas eu quero que os senhores gravem isso, os senhores peguem a lei complementar 101. Não tem, não sei o que, entra no site, Planalto, www.planalto.gov.br, está lá, leis complementares, não esqueça que é uma lei complementar, 101. Dá uma lida no 48, ó, instrumentos de transparência da gestão fiscal. Olha aqui o parágrafo único, que é aí a redação da lei 131. Essa lei de 131, ela alterou o negócio e incluiu aqui, ó, a transparência será assegurada mediante participação popular e audiência pública. A lei de acesso à informação tem dispositivo também assim. Liberação em tempo real na internet das informações financeiras. O tempo real aqui, o decreto regulamenta como o dia seguinte. Sistema integrado de administração financeira e controle. Integrado. Olha aqui. Olha aqui, 48A. Ele vai definir quais são as informações quanto à despesa e quanto à receita que tem que ser dadas, publicidade e transparência. Tem que ser dada publicidade e transparência. Olha lá, olha aqui, que eu estou falando para vocês, 73A, qual que é? Precisa escrever isso aqui? Não precisa. Mas ele escreve para deixar claro que o cidadão tem legitimidade ativa de participação no setor público. E a Lei 131, em 2009, repetiu os termos da Constituição Federal, ao colocar aqui, ó, qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato é parte legítima para denunciar o respectivo Tribunal de Contas ou o Ministério Público o descumprimento das prescrições. Ele repete em 2009. Olha que mais. Olha aqui, ó, prazo. Aqui é interessante, gente. Você que tem o seu município, quase todo município já sabe disso, tá? Mas, a partir da data de publicação, 25/8/2009, foi publicada a Lei Complementar 131, tá? Você vai contar esse tempo aqui para criar, principalmente, aqueles outros lá. Eu vou voltar aqui, ó. Olha lá. Liberação em tempo real na internet e sistema integrado. Tem prazo para fazer isso. Tem prazo. E se não fizer, vai ser vedado a transferência voluntária. Sabe aquele convênio? Não tem mais. Né? Então tem que tomar cuidado. Ó, aqui, ó. 1 ano para a União, Estado, Distrito Federal e municípios com mais de 100 mil, 2 anos para 150 e 100 mil e 4 anos até 50 mil habitantes. Tem um pessoal que olha para a lei de acesso à informação e fala: a lei de acesso à informação ela não precisa divulgar lá abaixo de 10 mil. Aqui está fazendo exceção para abaixo de 10 mil? Não. Então aqui tem que divulgar. Liberação em tempo real de receita e despesa. Receita e despesa. Tem que divulgar. Eu não vou entrar nos pormenores do estudo não, hein, gente. Olha lá, está escrito lá, tá? E aí, ó, fica aqui também a leitura, homework, vocês aí, homework, pessoal. Homework, aqui, ó. Decreto Federal 7.185 de 2010, ó, que é o padrão mínimo de qualidade do sistema integrado. Também vai dizer sobre esse sistema integrado, que é obrigação dos municípios. E aqui em 2013, em maio de 2013, logo ali, hein, logo ali, vai vencer esse prazo aí para todos os municípios. Então, todo mundo já tem que ter lá o seu portal de transparência, o seu acesso à informação à internet. Tem uma questão ali, vamos responder. Voltando um quadrinho aí só.
Tá. Esses 4 anos para divulgar, para instituir o sistema de informação, muitos municípios informam simplesmente a ficha orçamentária e você não tem detalhes de onde foi aplicado aquele valor, onde foi gasto aquele valor. Então, como é que se explica isso? Olha, a princípio, o que acontece, né? Você criou essa lei, teve uma época que eu fiz até umas reuniões aí para discutir essa aplicabilidade dessa lei, né? Tem alguns problemas, sim, porque você, para estabelecer padrões, né? Tanto é que esse decreto aqui, né? Esse decreto federal aqui, ele não sei se é esse decreto ou se tem um outro ato normativo, mas delega para a Secretaria do Tesouro Nacional a instituição das medidas de controle disso. Tá? Então tem já, e eu lembro que em 2010 já tinha se formado 2 grupos já de análise e de pesquisa para definir essas diretrizes, né, de sistema, o que tem que ter, como é que tem que ter, desde os padrões tecnológicos, e aí também caminha nos padrões também do que tem que ser liberado. Mas se o senhor der uma lida na própria lei complementar 101, né, a lei de responsabilidade fiscal, ela diz lá, nesses artigos, o que tem que estar. Quer dizer, quando eu estou tratando aqui, deixa eu só achar aqui, ó. Quando eu estou tratando aqui, no artigo 48, ó, o 2 é liberação em pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso ao público. Aí eu vou lá no 48A, ele vai falar, para fins que se referem ao inciso 2, que é esse que eu acabei de ler, considera-se despesa todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, o procedimento licitatório realizado. E no 2, quanto à receita, os lançamentos e recebimento de toda a receita de unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Então tem que ver o que está sendo liberado aí, entendeu? Porque ali está claro, ali, a lei ali, para mim, está muito claro, falando o que tem que ter. Processo, não sei o quê, quando foi, quanto foi, como foi. Então está lá escrito. Agora, está liberando só isso ou só aquilo? Pode ter problema com os órgãos de controle? Pode. E esse problema pode levar à vedação ou recebimento de transferências voluntárias? Também pode. Então, tem que tomar um cuidado com isso, mas tem elementos adicionais, que óbvio não vai dar tempo de a gente discutir aqui, a essa questão, que são esses elementos aqui do sistema integrado que o próprio governo federal já está elaborando lá por meio da Secretaria do Tesouro Nacional. Tudo bem? Mas está lá, está escrito lá o que tem que liberar. Eu acho estranho as pessoas não liberarem tudo. Tudo bem, gente? Hã? Tranquilinho? Tranquilinho? Perfeito. Tá lá, a Maria, ela deve estar mais nervosa comigo, né? Eu me empolgo, eu fico falando, eu gosto de falar. Ó, vamos embora. Olha que bonitinho. Isso aqui, passando... Ó, lei de responsabilidade fiscal. Não deixem de ler. Vocês aí, não deixem de ler. Olha lá, vem cá. Acesso público ao Cisnama. Eu estava estudando direito ambiental. Aí eu deparei com esse negócio. Eu falei, ui, rapaz, já tinha esse negócio de informação. O que eu trouxe esse negócio do Cisnama para vocês, que é o Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente, é isso aqui, ó. Independentemente da comprovação do interesse específico. Qualquer indivíduo terá acesso às informações de que trata essa lei, independentemente da comprovação do interesse específico. Quer dizer, aquele parágrafo 3º lá que fala que não precisa comprovar o interesse, já tinha, não é novidade, em 2003. Não é novidade, não é novidade. Tudo bem? Tudo bem? Perfeito? Vamos passar agora para a legislação estadual que trata do tema, tá? Passou 9 minutos, tá? Mas meus 5 já termina. A Lei 10.294 de 99, a Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público do Estado de São Paulo. Essa lei ela vale para a administração pública do Estado de São Paulo. Mas é uma lei que eu creio que seja muito interessante, porque ela é uma lei de 99, né? À época, acho que era o Belisário Santos Júnior, o secretário de Justiça. Né? E olha aqui, é uma lei que, né, o Belisário foi bem feliz nessa lei, na hora que ele conjugou esses direitos básicos do usuário, a informação, qualidade na prestação de serviço e controle adequado.
ele utiliza essa tríade como direitos básicos do usuário do serviço público, né? A informação é o primeiro. A qualidade na prestação de serviço público está lá discriminado dentro da lei quais são os elementos. E o controle adequado do serviço público está aqui, a questão das ouvidorias, das comissões de ética. Então é uma lei muito interessante para dar uma... Vale a pena você aí do município que está regulamentando sua lei de acesso à informação, dar uma lidinha nessa lei também, viu? Porque ela tem dispositivos muito interessantes. Peraí, pessoal de Miami. Nessa lei vale a pena ver, e a gente sempre trabalhou ela em atendimento ao público, que ela é de 99. Nenhum município usou nem para a questão de atendimento. Isso me remonta a repensar sobre o que você está falando, que eu olho para essa lei de acesso à informação como um marco regulatório, onde ele pegou todas essas leis correlatas que você está dizendo e conseguiu fazer uma coisa só que agora o município não pode escapar de alguma forma. Porque essa aí a gente sempre levou ela esmiuçada, mostrando o que ele fala de informação, de qualidade, principalmente a gente falando em atendimento. Eu até brincava nos municípios falando assim, vai chegar até vocês. Vocês também vão ser obrigados a fazer isso. Mas, mesmo assim, raros olharam para aquilo com mais importância. Então, só para não desfazer tanto, eu acho que... porque senão a gente pensa assim, se tudo estava em leis correlatas, para que fazer uma lei de acesso à informação? Me parece que ela tem um sentido de, sim, está tudo, mas está esparso. Olha, você fez um trabalho de buscar. Né? Eu acho que a lei da informação traz isso junto, de alguma forma. E agora, o que eu acho muito legal é que o município não escapa. Não tem mais dizer, de alguma forma, que dá para escapar. Tá. Eu só gostaria de complementar e falar que na nossa cidade, Bragança Paulista, com muito orgulho, na Câmara Municipal tem a ISO 9002, né, com relação ao atendimento, e esses direitos básicos do usuário como cidadão na Câmara Municipal, tem a mesa do cidadão para chegar, sentar e ser atendido por alguém do DEL, né, do Departamento Legislativo, e se inteirar do que quiser com relação às leis do município. Quem faz esse papel, no caso lá, é o Legislativo, é a Câmara Municipal. Não, assim, na verdade, assim, eu tô falando, tem uma história a lei de acesso à informação. Na verdade, aquilo que eu falei, olha, tem uma história. E recuperar essa história é interessante do ponto de vista para deixar claro quais são os fundamentos da lei de acesso à informação. Justamente para, na hora de ter discussão, principalmente a questão da dívida ativa, essas coisas, a gente recupera o quê? O artigo 5º, inciso 10, que é a história dela. Que é a história dela, Mas isso você tem toda a razão. Ela foi muito feliz, né, nesse momento histórico, tanto de fazer, né, a compilação, mas de deixar claro o direito público subjetivo do cidadão ao acesso à informação. Isso ela foi extremamente feliz. E agora obrigou. Não tem mais, né? Ah, não dá, não sei, não pode, não. Obrigou e tem que fazer. Tanto é que ela deu até um período muito grande para começar a ser efetivamente cobrada. Mas essa lei 10.294, olha, eu trabalhei com essa lei também. É uma lei fantástica, Tudo bem? Aí, camarada que foi paciente até agora, chegamos à sua questão da divulgação dos salários dos servidores públicos, né? É um probleminha esse, né? É interessante isso, porque é o seguinte, né? O que se alega na questão do servidor público? O que foi alegado em mandados de segurança, né? Foi alegado esse conflito entre princípios, né? O princípio da publicidade e o que a gente falou, as exceções, que são a segurança e a intimidade, né? Então, o que eles falaram no mandato de segurança? Ah, não, pô, vai divulgar, o cara vai saber o quanto eu ganho, quem eu sou, não sei o que, vai me botar em risco, né? Segurança. E, pô, o quanto eu ganho é problema meu, não é problema dos outros. Então, não tem que, né? Só que o STF entendeu o contrário. Ele falou o seguinte, ó, não há conflito. Olha o entendimento do STF. E vocês querem, ó, exercício de futurologia. Exercício de futurologia, hein, ó. Se continuar a ação contra a divulgação de salário de servidor público, se continuar essas ações, esses mandados de segurança, vocês podem ter certeza que vai surgir uma súmula vinculante.
Não é atentatório. Eu já tenho redação, esses homens que dizem. Ó, não é atentatório, a intimidade, a segurança, a divulgação de salário bruto e nominal da internet. Vai ser assim. Se continuar, vai ter uma... Porque é uma posição do Supremo Tribunal Federal, e, gente, eu não falei que a Constituição é o mais importante que tem. O Supremo Tribunal Federal é muito importante também, porque ele é o guardião da Constituição Federal. Está lá no artigo 102 da Constituição Federal. Tá lá. Compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Então, imagina o poder dos caras lá. Entendeu? Então, quando eu estou falando do Supremo Tribunal Federal, eu estou falando da mais alta corte do Brasil. E essa mais alta corte já se manifestou sobre a sua questão, e nessa sua manifestação acerca da divulgação dos salários aqui do município de São Paulo, lá no segundo agravo regimental, na suspensão de segurança 3.902, está lá, ó, direito à informação de atos estatais. Neles embutida a folha de pagamento de órgãos e entidades públicas, princípio da publicidade administrativa, não reconhecimento de violação à privacidade, intimidade e segurança de servidor público. Está expresso a decisão. Está aqui, ó. Está aqui expresso. Não, foi o seguinte, porque a lei de acesso à informação ela tem uma coisa que é assim. Ela vira e fala, olha, você tem que adiantar a informação para o cidadão. O que você puder já disponibilizar ao cidadão por meio eletrônico, tal, já o faça. Isso está lá na própria lei de acesso à informação. Já o faça, já adiante. Eu sei, meu bem, eu sei. Já o faça. Tá? Então, o que ela está dizendo é exatamente isso. E o que aconteceu aqui no STF? O município de São Paulo já o fez, e o STF falou o seguinte, ó, o quanto se paga ainda é esfera pública. O que você vai fazer com o seu dinheiro é problema seu. Tá? Você não tem que dizer o porquê que você comprou aquele carro no outro. Você mora em tal lugar, não é. O que você faz com o dinheiro é problema seu. Né? Inclusive aquele negócio, eu pago 5 pensão, essas coisas tudo, é problema seu. É seu dinheiro, é seu patrimônio. Porém, para chegar no seu patrimônio, é público. É público, eu dizer, o quanto eu paguei para ela. É público. O que ela vai fazer é problema dela. Não é público mais. Porque aí já incorporou a esfera patrimonial privada. Mas o STF entende que até essa incorporação, ou seja, até a realização do ato do pagamento, a disponibilização do ato do pagamento, é público. Portanto, olha isso, eles nem falaram que tem conflito com a coisa da dívida ativa, a gente discutiu de uma forma conflituosa de 2 princípios, né? E conflito de princípio é aquela coisa do Ronald Dworkin, que você pesa um, outro, tal. É uma discussão super interessante para se tratar a lei de acesso à informação. O que o STF falou, eu não tenho nem conflito. É nem conflito porque ainda é público. Esse foi o que o STF falou, hein? Não sou eu dizendo, não, foi o STF. Ele quer falar ali. Cadê o microfone? Eu fiz essa colocação porque o próprio judiciário não estava querendo passar informação, os próprios juízes, né? O que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Não, sim, quer dizer, mas vai parar lá, você pode ter certeza, porque pelo que está se encaminhando, pela inclinação dos magistrados, dos ministros magistrados, né? Pela inclinação deles, é uma prevalência do princípio da publicidade, sim. É uma prevalência do princípio da publicidade, sim. O que me chamou a atenção nesse caso aqui foi que, para eles, não houve nem conflito. Às vezes a gente não presta atenção nos procedimentos interpretativos, mas é muito importante prestar atenção nisso. Porque quando a justificativa da decisão deles é interessante nesse sentido. Ó, nem conflito houve. É público ainda e acabou, não se discute. Aliás, essa divulgação de salário começou a ter uma coisa do CNJ.